a vida de Moisés foi marcada por 3 períodos de 40 anos, cada um deles. Foram 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, na casa do seu sogro Jetro, ou Reuel, se você preferir, e 40 anos conduzindo o povo até Canaã, a terra prometida, desta vez no deserto. No texto em que lemos, Moisés está deixando um ciclo e caminhando para um novo. No texto em que lemos, Moisés está fechando este ciclo de 40 anos em Midian e está caminhando de volta ao Egito, debaixo de um direcionamento de Deus. Era um dia comum. Moisés estava apacentando aquilo que não era dele, as ovelhas do seu sogro. Quando de repente Deus vai se revelar a Moisés por meio de uma sarça, e você conhece a história. A sarça ardia em chamas, mas não se consumia, e é isso que vai chamar a atenção de Moisés. A sarça, um arbusto pequeno, era costumeiramente inflamada no deserto por causa da temperatura e dos raios solares. Mas o que chama a atenção de Moisés é que dessa vez ela está envolta em fogo, mas tem resistência. Deixa eu começar dizendo algo esta noite. Quando Deus se revela no que é frágil, o que é frágil ganha resistência. Era um dia comum, mas Deus resolveu se revelar. Era um dia típico, mas Deus resolveu comissionar. Era um dia normal, mas Deus resolveu, aleluia, conduzir. E eu preciso lhe dizer que se Deus decidir invadir o teu dia comum, Ele vai deixar de ser um dia comum e Ele vai passar a ser um dia marcante. E eu já vou começar a profetizar de olho aberto. Deus está me autorizando a dizer para alguém: eu vou marcar o calendário de alguém com vitória. Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo, eu vi a aflição, eu ouvi o clamor, e eu desci para livrá-los, e é você que eu vou usar. Moisés vai apresentar objeções. Eu sou um homem pesado de língua, eu não sei falar. Deus vai instruir a Moisés acerca do que ele deve fazer. Deus vai dizer para Moisés que vai levantar o seu irmão Arão como um tradutor, como um intérprete. Deus vai no capítulo 3 e também no início do capítulo 4 não só comissionar Moisés, mas dá para ele sinais visíveis de que ele não estaria só e que era hora de voltar. Moisés agora precisa voltar a Jetro e se despedir, porque a tua permanência em lugares que Deus já te mandou sair pode te custar a vida. Moisés precisa da bênção de Jetro, e lá vai Moisés junto com os seus filhos, Gerson e Eliezer. Gerson na sua etimologia é peregrino. Eliezer na sua etimologia é auxílio de Deus. Porque todos nós ao longo do caminho
teremos que estar acompanhado de alguma coisa que nos lembre o quão limitados somos, peregrino, e alguma coisa que nos lembre o quão respaldado estamos. Auxílio de Deus. Moisés se despede. Está a caminho do Egito. Redobre a atenção agora. O caminho de volta era 320 quilômetros. Deus já havia dito a Moisés como ele seria respondido. Pastor Aline, eu acho isso aqui surreal. Deus diz a Moisés: você vai se apresentar a Faraó, mas ele não irá te receber bem. Seja tão amigo de Deus a ponto dele te dizer como você será recebido. A resistência de Faraó não é surpresa para Moisés. Deus já havia o preparado. Ele está a caminho. Ele vai com Gerson, ele vai com Eliezer e ele vai com a sua esposa Zípora. No meio do caminho, uma pausa em uma estalagem. Diga após mim: estalagem. Essas estalagens ficavam à beira do caminho, um lugar simples. E agora vai acontecer algo no texto inesperado. Deus vai aparecer no caminho. E dessa vez Deus não vem para comissionar. Dessa vez Deus vem para confrontar. Dessa vez Deus não vem para enviar. Dessa vez Deus vem para tratar. Dessa vez Deus não vem para abençoar. Dessa vez Deus vem para cobrar. A negligência de Moisés no que tange a circuncisão do seu filho havia provocado em Deus ira. Essa é a expressão que alguns historiadores usam. Moisés que diria a Faraó: deixa o primogênito de Deus que é Israel, e agora está prestes a perder o seu filho. Moisés queria falar a Faraó de uma aliança, precisava se entrelaçar com esta aliança. E se você der glória, eu vou entregar, e se você não der glória, eu também vou entregar. Porque o que Deus estava dizendo para Moisés era: tu não estás apto a falar se tu antes não provou. Não dá para falar de oração se tu não ora. Não dá para dizer para o outro da glória se tu passa o culto de boca fechada. Não dá para dizer para o outro vem se tu não vem. Não dá para dizer para o outro canta se tu não canta. Não dá para dizer para o outro converte se tu não está convertido. Aleluia! Porque com a medida que você mede, você também será medido. Eu vou repetir. Guarde o que eu vou lhe dizer: o chamado de Deus não te isenta de responsabilidades. Eu vou repetir: o chamado de Deus não te isenta de responsabilidade. Tem gente pensando que chamado de Deus é só privilégio, mas chamado de Deus é um combo entre privilégios e responsabilidades. Existem dois motivos que os historiadores acreditam que talvez tenham levado Moisés a esta omissão ou negligência. O primeiro: o seu filho havia acabado de nascer e ele estava a caminho de uma longa viagem, e o processo da cicatrização era doloroso.
Mas há um segundo motivo que talvez tenha sido que tenha levado Moisés a esse lugar de negligência. E qual é o segundo motivo, pastor Alisson? Zípora não é israelita, Zípora é midianita. E na cultura de Midian, o jovem rapaz só era submetido à circuncisão aos 14 anos, quando naquela cultura ele estava adentrando na sua maioridade. Para midianita, circuncidar bebê ao 8º dia é algo desnecessário. E os historiadores acreditam que talvez o que levou Moisés a ser omisso é não querer causar desconforto em Zípora. Então, para não criar um desconforto com ela, eu prefiro desobedecer a Deus do que criar um desconforto com ela. Só que eu tenho uma palavra para quem veio receber, e a palavra é: mais vale agradar a Deus do que agradar aos homens. Você pode liberar isso para quem está perto de você? Diga para essa pessoa: entre agradar a homens e agradar a Deus, agrade a Deus. Vai ter gente que não vai concordar, agrade a Deus. Vai ter gente que vai fazer cara feia, agrade a Deus. Como diria no meu Maceió, vai ter gente que vai fazer mucanga, é cara feia, agrade a Deus. Vai ter gente que vai manejar a cabeça, agrade a Deus. Porque mais vale agradar a Deus do que agradar o homem. Eu estou vendo gente, oh meu Deus, que prefere se indispor com Deus do que se indispor com o patrão, com cônjuge, com amigo, mas nesta noite Deus está dizendo: ô Moisés, eu vou descer. Deus o encontrou. Não se assuste com o texto, porque a primeira vez que eu li eu me assustei. Deus o encontrou e agora queria o matar. Há quem diga que Deus queria matar não só Moisés, mas queria também matar o seu filho. Só que é neste cenário que vai entrar Zípora. Redobre a atenção, possíveis sinalizadores. Os historiadores divergem. Há quem acredite que um anjo se posicionou no caminho. Um anjo de morte. Mas há uma segunda interpretação. Há quem acredita que Moisés adoeceu de uma doença fatal e Zípora percebeu: se eu não me posicionar, Deus vai matar. Eu anotei aqui para não esquecer, e quem tiver ligado que entenda. Deus disse a mim: diga para a minha igreja, eu estou levantando um exército de mulheres apercebidas. Recalabas. Quem é Zípora no texto agora, pastora Aline? Uma mulher que tem percepção e sensibilidade para perceber o que está para acontecer. Ela já viu, ela já percebeu, ela já discerniu, ela já entendeu que se ela não se posicionar, algo vai acontecer. Qual é o significado do nome Zípora? Pequena ave ou pássaro. E pássaros têm visão privilegiada. Eu vou liberar para quem veio receber. Deus está dizendo: depois desse culto da CIB, tu não vai sair daqui dispersa, tu vai sair daqui ligada. Pega na mão de alguém, porque tu vai me ajudar a liberar essa profecia. Brada para quem está perto de você, mas brada com autoridade. Diga: vai descer sobre nós um batismo de discernimento e percepção.
Eu vou deixar quem entendeu dar glória. Porque Deus está dizendo: estou repreendendo no meio de vós a distração. Gente que está inserido no cenário, mas está disperso, não entendeu, não discerniu, não diagnosticou, está a ponto de ser boicotada. Mas Deus está dizendo esta noite: recebe graça para discernir. Se eu fosse alguém, eu adorava. Porque o Espírito da profecia da palavra está me dizendo que tem uma mãe que vai entrar no quarto e Deus vai dizer para ela: percebes? Tem uma mulher que vai andar na casa e Deus vai dizer para ela: percebes? Tem alguém que vai entrar no escritório e Deus vai dizer para ela: percebes? Alguém vai se assustar, vai dizer: eu pensei que tu estava distraída nada. Aqui é ligada, aqui é atenta, aqui é percebida. Já peguei, já vi, já discerni. Eu queria pelo menos 5 vasos ligados na intercessão agora. Porque assim diz o Espírito da profecia da palavra: demônios que trabalham para distração estão sendo manietados agora. Síndrome do pensamento acelerado não te deixa concentrar, não te deixa tentar, não te deixa perceber, não te deixa sentir, não te deixa discernir. Perdeu, capeta. Aqui tem Zípora, aqui tem mulher ligada, aqui tem mulher que ora, já viu, já discerniu, já entendeu. Olhe para cá. Sabe quantos anos Zípora fica em silêncio no texto, pastor Alessandro? 40. Desde o encontro de Zípora no poço em Midian até o capítulo 4, 40 anos de silêncio. Olhe para cá, porque se tu entender o que eu vou te dizer agora, eu já volto para São Paulo com o sentimento de missão cumprida. 40 anos e não se ouve falar dela, silêncio. 40 anos e cadê o pássaro? Mas quem é espiritual vai pegar. Quando o assunto diz respeito à casa dela, quando o assunto diz respeito ao marido dela, ela que não aceitava a circuncisão vai ter que recalcular a rota. Porque mulheres posicionadas não só sabem o que não tem que fazer, elas também sabem o que tem que fazer. Enquanto eu orava na minha casa, Deus disse a mim: brade na DCG e diga para minha igreja: um período de silêncio vai ser quebrado, porque o teu
posicionamento vai gritar. Pega na mão de alguém, é noite de guerra. Brada para quem está perto de você e diga: o período, melhor, diga: o período de silêncio acaba agora. Pela tua casa tu vai gritar. Quebra o silêncio, quebra o silêncio. Quanto tempo faz que tu não ora? Quebra o silêncio. Quanto tempo faz que tu não levanta a mão? Quebra o silêncio. Quanto tempo faz que tu não baixa com o varão? Quebra o silêncio. Quanto tempo faz que tu não jejua? Quebra o silêncio. Eu tenho uma palavra: a TCG não será silenciada. Aqui a gente quebra o silêncio. Mexeu com a casa dela, mas ela era contida, mas mexeu com o homem dela, mas ela era no canto dela, mas diz respeito a quem ela ama. Agora aguenta, porque ela vai bradar, ela vai bradar, ela vai bradar. Grita nora, grita genro, grita. É midianita. Não interpreta a circuncisão como interpreta os israelitas. Só que Deus disse a mim, enquanto eu orava e escrevia, Deus disse a mim: diga para a minha igreja, e quem estiver ligado que entenda: mulheres posicionadas em Deus não fazem apenas o que querem, fazem o que precisa ser feito. Eu vou de novo de olho aberto. Show. Ô Zípora, você entende? Nem tanto. Você concorda? Nem tanto. Você interpreta bem? Nem tanto. Mas você vai fazer? O farei. Por quê? Porque não é sobre o que eu quero, é sobre o que eu preciso. Só as mulheres agora. Pega na mão dessa irmã que está do teu lado agora. Brada para ela e diz: deixa de drama, deixa de corpo mole, porque tu não foi chamada para fazer só o que quer, para fazer só o que concorda. Tu foi chamada para fazer o que precisa. Olha lá, tem vaso ligado.
Tem dia que eu não quero dar glória, pastor, mas tem que dar glória. Tem dia que eu não quero vir servir, mas preciso servir. Tem dia que eu não quero pregar, mas tem que pregar. Eu estou pregando para mulheres aqui que tem dias que você não quer liderar, mas precisa liderar. Teu pastor te confiou. Zípora não vai fazer o que quer, mas vai fazer o que precisa. Não era o ambiente. Meu amigo pastor Tiago, não era o ambiente. Não. Pastor Alessandro, não era o ambiente. O rito da circuncisão no meio do caminho, pastora Célia, à beira, a uma estalagem, não era o ambiente. Quem está espiritual vai ligar, mas ela vai ter que improvisar. Deus disse a mim, eu anotei no meu bloco de notas e eu fiquei, Senhor, como que é isso aqui? Chega aqui, como que eu falo isso aqui? E Deus disse a mim, diga para as minhas servas, eu vou te dar habilidades para transitar na arte do improviso. Se eu fosse alguém eu adorava. Porque Deus está dizendo para alguém, o ambiente não é o próprio, o ambiente não é o típico, o ambiente não é o comum, mas eu vou te dar graça, eu vou te dar uma estratégia, eu vou te dar uma habilidade, eu vou te dar que alguém vai dizer, como você conseguiu? Que estratégia foi essa? Que caminho foi esse? Que diálogo foi esse? Qual é o segredo? É o Deus de estratégia. É o Deus de estratégia. É o Deus de estratégia. Era comum em Israel e no Egito usar lascas de pedras pontiagudas para realizar a circuncisão. Aleluia. E essa geografia era de fácil acesso a essas pedras. E olha o que vai acontecer. Irmãos, é para dar glória. Ela vai pegar essa pedra pontiaguda, vai caminhar e vai retirar o excesso da carne. Porque o que para midianita é só um ritual para entrar na maioridade, para israelita é pertencimento à aliança, separação para Deus e identidade espiritual da família. Sabe qual é o problema de muitos lares? Sabe qual é o problema de muitas casas? Excesso de carne. Tem a hora da Netflix, tem a hora do TikTok, tem a hora da rede social, mas não tem a hora do culto doméstico. Vamos terminar dando glória. Quando você na tua casa der mais vazão ao Espírito do que a carne, cenários irão mudar. Mateus Henry diz: remova a causa e o efeito terminará. Eu vou de novo, até alguém da glória. Remova a causa e o efeito terminará. Eu vou a terceira vez. Remova a causa e o efeito terminará.
O anjo da morte estava no caminho. O próprio Deus enviou dizendo: vou matar. Mas quando Zípora se posicionou, fazendo não só o que ela concordava e queria, mas o que precisava ser feito, olha como vai terminar o texto. Irmãos, é para dar muito glória, viu? Olha como vai terminar no texto, está no texto. E se desviou deles. Eu tenho uma palavra para desejar e termino a entregando agora. Assim diz o Senhor: por causa do posicionamento de alguém, espíritos que causariam morte estão deixando a tua rota agora. Pega na mão de alguém para a gente terminar. Calabash, Recandarabas, Daramandarabas. Segura na mão dessa guerreira e diz para ela: diga o teu posicionamento. Diga o teu posicionamento. Está dizendo para a morte: aqui no meu caminho, na minha casa, não. Eu vou deixar os vasos da marcha dar lugar. Deus está dizendo: morte, saia do caminho. Enfermidade, saia do caminho. Prejuízo, saia do caminho. Depressão, saia do caminho. Câncer, saia do caminho. Tuberculose, saia do caminho. Artrite, artrose, saia do caminho. Peste que assola o meu dia. Mortandade, raceta, saia do caminho, porque Moisés vai marchar. Moisés vai marchar, Moisés vai marchar, Moisés vai marchar, Moisés vai marchar, Moisés vai marchar. Alabara, chorreba. Se eu fosse alguém, eu adorava. Porque Deus está dizendo: tu não parou nessa estalagem para abrir cova e enterrar quem tu ama. Marcha, Moisés. Eu estou vendo mulheres posicionadas agora. Eu estou vendo mães posicionadas agora. Eu estou vendo tias posicionadas agora. Olha esse anjo da morte que sai do caminho. Missionária Roberta, abraça aquela irmã de preto ali, de cabelo avermelhado, porque tem um varão que marcha na frente dela, e está dizendo: quebra o arco, corto a lança, queima os carros no fogo, e digo para a morte: ainda não, agora não, neste tempo não.
Acredita-se, pastores, que a essa altura do caminho Zípora volta. E só vai reaparecer no capítulo 18, quando Jetro devolve a Moisés. Por que volta? Porque é como se ela dissesse: eu quero os privilégios da missão, mas eu não quero as dores da missão. Moisés vai ter que seguir vendo a sua família voltando. E eu estou pregando para mulheres e homens aqui que tiveram que escolher seguir quando quem você ama voluntariamente decidiu: não vou mais não. Mas quer uma palavra profética para a gente terminar? Daqui a pouco quem se foi vai voltar. Deus não acaba relacionamento por causa de ministério. Mas se isso lhe consola, receba agora e eu me sento. Enquanto tem uma Zípora voltando, tem Deus descendo no Egito e dizendo: Arão, vá ao encontro de Moisés no deserto e o abrace. É Deus dizendo: Moisés, tem gente indo, mas tem gente chegando. Tem gente saindo, mas tem gente entrando. Tem gente desprezando, mas tem gente abraçando. Tem gente desdenhando, mas tem gente celebrando. Receba essa palavra. Diga para pelo menos 2: você vai chegar. Deus os abençoe. Aleluia.